Muito bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa live de hoje, onde nós vamos conversar sobre a ansiedade e suas causas. É uma live que nós vamos dar sequência à live anterior, que nós falamos dos sintomas da ansiedade. Hoje nós vamos trabalhar as causas da ansiedade. Então sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa. E vamos já começando, já estamos aí no horário combinado. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos já iniciando aí os nossos trabalhos dessa noite. Então, gente, a ideia de hoje é a gente conversar um pouco sobre as causas da ansiedade. Então, lembrar que a ansiedade, como eu disse na live inicial, a ansiedade ela é uma característica que nós temos. Todos os seres humanos possuem ansiedade. É um mecanismo, digamos assim, de defesa que foi desenvolvido na nossa espécie para nos proteger. Então a ansiedade ela faz parte da nossa evolução, da nossa vida, e a gente não tem como excluí-la da nossa vida, né? Porque ela é uma parte muito importante como uma defesa até. Então a gente precisa entender até que ponto que essa ansiedade ela extrapola esse sistema de defesa saudável e ele se torna um obstáculo, se torna uma dificuldade na vida da pessoa, causando diversas situações em que ela pode estar bloqueando a sua vida, ela pode estar travando a sua vida e você às vezes nem está percebendo que ela está fazendo isso. Mas eu gosto de chamar a atenção da ansiedade como se ela fosse um sistema de alarme. Então a gente tem um sistema interno de alarme que ele é regulado para ele disparar em determinadas situações, em determinadas ocasiões que ele precisa disparar para nos alertar de um determinado perigo ou de uma ameaça. Então imaginem que estamos aí atravessando, né? Você está atravessando uma rua e de repente você escuta um barulho de uma freada de carro, e aí você ativa todo um sistema automático de luta ou fuga para que você possa reagir àquela situação que está acontecendo. Isso é instantâneo, isso é uma coisa imediata, não é raciocinada, ela não é uma coisa lógica, uma coisa automática que nós temos no nosso corpo. Então esse sistema de alarme ele ativa ao detectar uma ameaça. Mas imagine que esse sistema de alarme ele permaneça ligado o tempo todo. Imagine que você tem essa sensação de que vai ser atropelado a qualquer momento, sentado no sofá da sua casa, assistindo televisão, trabalhando, dirigindo, né? Em um momento que você está relaxado, você também sinta esse alarme ligado. Então imagine que isso aconteça. Então isso se torna um transtorno, né? Se torna uma complicação muito grande na vida da pessoa. Então é isso que nós chamamos, né? Normalmente a gente dá o nome de ansiedade, né? Mas que a ansiedade, na verdade, ela é esse sistema de alarme e quando ele está desregulado, ele provoca um desconforto, ele provoca um prejuízo na vida da pessoa, em diversas áreas da vida. Então é importante que a gente entenda, compreenda bem esse sistema, para que a gente consiga regulá-lo novamente, quem está passando por dificuldades em regular esse sistema de alerta. Então a ideia é que nós vamos hoje entender o que causa então essa desregulação do sistema de alerta, desse sistema que a gente chama de ansiedade. Então lembrar mais uma vez que vai existir então a ansiedade fisiológica, natural, né, que nos protege, que nos defende, e a ansiedade patológica, que é um estágio de ansiedade desse sistema de alerta, de alarme, totalmente desregulado, disfuncional, provocando então um sofrimento para a pessoa. O objetivo nosso aqui com essas conversas é que a gente consiga entender isso,
não deixar que esse sistema de alarmes extrapole ao nível de se tornar um transtorno de ansiedade, se tornar um problema sério, mais sério ainda na vida da pessoa. Mas vocês vão ver que muitas vezes isso já vem acontecendo e as pessoas não estão compreendendo. Então vivemos hoje um mundo extremamente que nos provoca, né, que nos alerta o tempo todo, que nos estimula o tempo todo, provocando então estados de alerta, de ansiedade muito grandes. Então queria que fosse essa introdução, ficasse com vocês aí para a gente dar sequência então. Então vamos pensar assim, o que pode estar provocando, o que causa então essa desregulação, o que provoca então esse sistema de alarme aumentado. Então uma das causas, gente, é a causa genética. Tá? Lembrar que, como eu disse, nós temos esse sistema já implantado em nós, instalado na nossa espécie desde os primórdios da nossa evolução. Isso foi muito importante para a sobrevivência da espécie. Então o ser humano ele só chegou ao ponto que nós estamos hoje porque nós criamos em algum momento na nossa evolução esse sistema. E ele se desenvolveu e ele veio evoluindo. Só que hoje nós não temos mais as ameaças que nós tínhamos no passado. Então nós temos uma genética por trás desse sistema. Então a genética, é importante a gente pensar na genética como uma semente. É como se cada um de nós tivéssemos sementes que estão ali e elas podem germinar ou não. Vai depender do terreno que essas sementes vão se desenvolver. Então a questão da ansiedade e genética é um papel importante, né? A gente herda genes de ansiedade, que podem desencadear a ansiedade, podem desenvolver estados de ansiedade mais exacerbados em nós. Então, quando nós pensamos nisso, a gente começa a pensar então no ambiente em que a pessoa ela se desenvolve, ela cresce, que ela se educa. Como que é esse ambiente? Então esse ambiente ele vai ser a chave para que junto com o fator genético a pessoa possa desenvolver ou não, né, esse estado de alarme, de ansiedade. Então é importante a gente cuidar muito bem do ambiente onde nós estamos. Então é uma semente, lembrar, né, que a ansiedade ela é uma sementinha, a genética na ansiedade é uma semente que nós, né, recebemos aí de herança dos nossos pais, mas que não necessariamente essa ansiedade ela pode aflorar, ela pode se desenvolver mesmo tendo pais ansiosos, tendo e familiares ansiosos convivendo com esses familiares. É claro que, para que isso não aconteça, a gente vai ter que ter um cuidado maior aí com o ambiente onde nós estamos nos desenvolvendo. E aí também entra uma parte importante para quem está me ouvindo hoje, que é ansioso e que tem os filhos, netos, vamos cuidar também para que eles não desenvolvam a ansiedade. Se você hoje sofre com situações de ansiedade, com esse alarme exacerbado, você não precisa que eles passem por isso também. Você pode ajudá-los a não se desenvolverem como ansiosos. Como? Aí eu vou mostrar para vocês algumas estratégias também que a gente pode fazer, a gente deve trabalhar isso para que as crianças, então, não desenvolvam esses transtornos, cheguem a esses pontos em que, né, muitos adultos chegaram, porque não tinham conhecimento na época, né, os pais não tiveram conhecimento, não tiveram oportunidades de conhecer um pouco sobre isso, né, de entender e de modificar coisas simples. Né? Não são coisas muito complexas, não são estruturas muito grandes que a gente tem que mexer na estrutura da casa, da família, do ambiente, são coisas mais simples, mas que esse conhecimento ele pode ajudar muito, né, principalmente aí as crianças, né,
que estão aí convivendo com esses adultos ansiosos e que tem essa sementinha, que é a genética também plantada, né? Então a gente entra agora também num outro caminho, que é a questão dos hábitos e dos comportamentos. O ser humano, ele aprende muito copiando. A gente copia do outro. Então a criança, ela vai copiando o adulto. Tudo que o adulto faz, ela inconscientemente ela vai gravando aquilo, sem compreender a princípio o que está acontecendo, mas ela vai assimilando, principalmente sentimentos, emoções. Então a criança, desde pequenininha, ela consegue já ir assimilando essas coisas. Então isso vai interiorizando na criança. Quando ela tem, então, aquela sementinha da genética, aquilo vai florescendo, aquela sementinha, fazendo com que ela possa desenvolver, então, essa ansiedade, esse estado de alerta. Então é muito importante o adulto observar o que ele faz no dia a dia. Que às vezes ele está apreensivo, ele está tenso, ele tem um determinado comportamento. Isso faz com que a criança, ao observar aquilo, ela vai copiando e vai ficando tensa também. E vai ficando também preocupada, sem nem saber o que está acontecendo. Então é importante a gente estar sempre de olho, observando nossos hábitos, nossos comportamentos, por exemplo. Vamos lembrar aí, comportamentos, por exemplo, de alimentares. Quantas vezes a criança copia, né, ela aprende um padrão alimentar porque ela vê, né, os pais, os familiares ali, e aquele padrão alimentar, ele vem de uma questão de ansiedade. Por exemplo, o uso excessivo de café. A gente vê crianças pequenas tomando muito café, porque aprenderam com os pais. Na roça, eu vim da roça e é muito comum as pessoas naquela época fumarem. Por quê? Porque viam os pais fumando, viam os tios fumando, todo mundo achava que aquilo era normal fumar. Então aprendia-se a fumar muito cedo. Eu, graças a Deus, eu nunca fumei, mas eu tive experiência de parentes, né, que fumavam, bebiam. Por quê? Porque viam esse comportamento se repetindo. E tantas vezes a pessoa bebe por uma ansiedade. Ela usa o álcool e o cigarro como uma válvula de escape para a ansiedade. Eu vejo na minha prática clínica, muito raramente a pessoa fumar ou beber, ela não ter alguma coisa por trás, algum sintoma, alguma patologia talvez aí, por trás daquele consumo. Então o cigarro, por exemplo, é muito relacionado com a ansiedade. Então é um hábito, um mau hábito, um vício, né, que a pessoa começa a fazer. E aí aquilo ali, a criança ela vai aprendendo, vai copiando. Então é muito importante que a gente observe, né, como que os hábitos da família, os comportamentos que a família tem. Olha um comportamento, por exemplo, de família que interfere muito nas crianças, o horário de dormir, o horário de deitar, de pôr as crianças para dormir e dos próprios adultos dormirem. Então isso é importante, porque não adianta também, às vezes, só colocar as crianças para dormir mais cedo e não dormir bem, dormir tarde, acordar em horários alterados, porque a criança está assimilando tudo isso. Então são padrões de comportamento que vão ajudar também a criança aí a equilibrar-se e que essa sementinha que eu falei no início, essa sementinha ela não floresça, que ela não, né, germine aí e desenvolva um transtorno de ansiedade, né, na criança. Então a gente precisa muito trabalhar com essas questões. Outra coisa que eu queria colocar para vocês como um comportamento também que é muito comum, né, como que nós lidamos, por exemplo, com os desconfortos, com os desafios. Então o ansioso ele tem a tendência de evitar os desafios, de evitar os desconfortos. E isso só reforça a ansiedade. Então é importante que ele entenda que fugir de uma situação, isso não resolve nada na sua vida. Então toda vez que o ansioso ele foge, ele deixa de fazer algo por causa da ansiedade, aquilo reforça e aumenta a ansiedade.
Então é um outro comportamento que nós temos que aprender também e lidar com ele. Então, se você deixa de fazer uma apresentação, por exemplo, no trabalho, na escola, porque você está ansioso com aquilo, aí você se sente aliviado a princípio. Ah, não vou fazer, eu vou deixar de fazer. Mas aquilo está reforçando aquela ansiedade. Aquilo está fazendo com que a ansiedade esteja mais forte e ela esteja dominando você. Então, sempre que você deixar de fazer algo por causa da ansiedade, você está, na verdade, sucumbindo a essa ansiedade, não deixando de sofrer pela ansiedade. É o contrário, você está sofrendo mais e está tendo uma limitação muito maior aí com a questão da ansiedade. Então, é importante que a gente nunca evite situações decorrentes da ansiedade, que a gente as enfrente. Claro que com moderação. Você não tem que se expor a uma situação se for realmente muito grande para você, mas você pode trabalhar formas aos poucos, parceladamente e enfrentando aquela situação. Então, evitar a situação está errado, você deve enfrentá-la, mas pode enfrentá-la com técnicas. Você pode fracionar aquela situação de forma que você consiga executar aquilo de uma forma tranquila em algum momento e aquilo vai conseguir controlar então a sua ansiedade. Então, gente, é só pensar que existem pequenos passos, né, pequenas situações de bons hábitos que vão fortalecer a nossa mente. Então, como eu disse para vocês, não são coisas que muito extravagantes que a gente precisa fazer. A gente consegue lidar pequenos movimentos, pequenas ações e a gente vai moldando a nossa mente, vai remoldando, porque a nossa mente ela é plástica. O nosso cérebro, assim como ele aprendeu lá na infância, muitas vezes com os pais ansiosos, com os familiares ansiosos, ele desenvolveu, infelizmente, às vezes, aquela sementinha, mas aquilo também não é definitivo. Então é uma boa notícia de que não precisa ser definitivo, que nós podemos conseguir também remodular. O nosso cérebro tem uma plasticidade, ele é moldável, então a gente consegue, mesmo depois de adulto, remoldar esse cérebro. A gente consegue remodular esses esquemas mentais para que eles não sejam tão ansiosos, que a gente consiga desligar ou abafar esse sistema de alerta. Então é uma notícia que muitas vezes as pessoas elas não compreendem, elas acham que não, eu vou ter que ser assim pela minha vida toda agora que eu já sou assim, eu já me moldei dessa forma, acabou. Não, mas não é desse jeito. Tem como a gente fazer um retreinamento, digamos assim. Então exige, né, vai exigir, é claro, né, um esforço, vai exigir uma dedicação, um treinamento, vai exigir modificações, pequenas mudanças diárias, contínuas, que vão, né, formar esse novo molde com a pessoa menos ansiosa, com a pessoa menos destravada, né, mais destravada, na verdade, que ela possa, então, começar a fluir, né? Então é importante que a gente pense nisso, tá? Eu queria agora, deixa eu ver aqui como é que tá as mensagens, antes da gente começar, vai continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida até agora, gente, eu vou respondendo. Aí, o meu pai bebia muito e hoje só o meu irmão bebe muito. Né? Quer dizer, são esses comportamentos que a gente aprende, copia, né, dos familiares. Os maus hábitos, infelizmente, eles são mais bem copiados do que os bons hábitos, né? Infelizmente, o ser humano tem essas tendências, às vezes, de copiar mais o negativo, né? Então, mas copia o positivo também, mas infelizmente o negativo parece que marca mais, né? Pedimos para entrar.
favor, olhe que pedimos para entrar ao vivo. Marcela, deixa eu ver onde é que está aqui. Da Marcela. Não vi a chamada aqui, não. Que aparecer, vou aceitar aqui. Bom, então, gente, eu queria a gente dar uma continuidade, continuar aqui, né, nessa questão aí da influência do passado, então, né? Então, assim, que crescer nesse ambiente, né, que é tenso, né, ele ensina para o nosso cérebro que nós temos que estar em alerta, tá? Mas que, na verdade, a gente pode reaprender, né, pode desaprender, na verdade, essa situação negativa que o nosso cérebro aprendeu. Então, é possível que a gente consiga desfazer essas questões aí. Bom, então esse também é uma das causas. Então vejam bem, nós temos a causa lá, né, da genética, nós temos essa causa agora que é comportamental, né, que são os hábitos, né, a gente chama isso de, na medicina, a gente chama de o genótipo e o fenótipo. O genótipo é os genes, são a carga genética que a gente herda. E esses genes se manifestam ou não de acordo com o ambiente que eles estão, que é o fenótipo. Então, esse ambiente que a gente é criado vai, juntamente com esses genes, favorecê-los ou negativá-los, para que eles não aflorem, né? Mas nós temos aí ainda, nas causas aí da ansiedade, nós temos as questões químicas do nosso cérebro. Tá? Então, é importante que a gente entenda que o nosso cérebro, ele funciona com circuitos, são neurocircuitos. E esses circuitos, eles têm substâncias que regulam esses neurônios, regulam essas estruturas no nosso cérebro. E essas estruturas, elas são responsáveis por controlar ou desativar ou ativar esse sistema de alarme. Então, quando nós temos alterações químicas no cérebro, os neurotransmissores estão desregulados para mais ou para menos, eles vão propiciar esses estados também de alerta, esse estado de ansiedade mais exacerbada. Deixa eu ver aqui, não apareceu aqui ainda não. Então, o que acontece? A gente tem diversos neurotransmissores. Vocês já devem ter ouvido falar aí na mídia, no dia a dia, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, glutamato. Então, a gente tem diversos neurotransmissores que estão interligados aí em circuitos cerebrais que vão fazer com que o nosso cérebro funcione adequadamente. Então, por exemplo, se a gente tem alterações na serotonina, elas estão relacionadas com os transtornos de ansiedade. Então, muitas vezes a gente vai precisar corrigir esses transtornos, né? Corrigir essa desregulação, né? Aí é que entra, né? Quando a pessoa já está no ponto de tomar um medicamento para ansiedade. Aí já é um estágio mais avançado, em que ela já procurou a ajuda de um profissional, já, né, está fazendo um tratamento, né, aí já medicamentoso para controlar, então. São estados de ansiedade exacerbados, a gente chama isso de transtorno de ansiedade. Então, mais uma vez, eu estou frisando para vocês, a nossa conversa aqui é sobre a ansiedade, não sobre o transtorno de ansiedade, porque o transtorno de ansiedade é uma doença, é uma patologia que vai necessitar, dentre várias formas de lidar, do medicamento, muitas vezes, para que corrija essa neurotransmissão. Mas é importante vocês entenderem esses mecanismos para que a gente possa evitar de chegar nesse ponto. Então, a serotonina, por exemplo. Nós temos também o GABA, né, o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor relacionado com o relaxamento. Então, ele é que faz com que abaixe o nível da ansiedade. Então, ele é que faz com que a gente consiga ficar tranquilo, relaxado. Alguns medicamentos vão aumentar esse GABA para que ele seja mais potente e aí ele consiga
controlar melhor o estado de alerta. Então ele abaixa o sistema, é como se fosse um dial lá que você roda e desliga, né? E regula para baixo esse sistema de alerta. A gente tem a noradrenalina, que também faz o contrário, que já deixa mais alerta. Então, quando está aumentada, você tem que diminuir a noradrenalina também. Já viram falar na adrenalina, né? Quando a gente está ansioso, nós estamos com um excesso de adrenalina. Inclusive, é uma das substâncias que o nosso corpo ativa para ligar o sistema de fuga, luta e fuga. Então, a gente tem que baixar esse nível da noradrenalina para que a gente também consiga aí ter um melhor controle de ansiedade. Mas tem como a gente trabalhar de forma que a gente faça algumas técnicas e não exacerbe isso. Por exemplo, quando eu falei na outra live sobre o mindfulness, eu falei sobre a respiração, por exemplo, técnicas de respiração, técnicas de meditação, elas conseguem fazer uma regulagem nesses neurotransmissores. Então a gente tem estudos mostrando, por exemplo, como que meditação, alguns tipos de exercício, algumas respirações conseguem regular níveis de neurotransmissores cerebrais. Isso faz com que a gente, sem o uso de medicamento, sem o uso de uma substância externa, a gente consiga fazer essa regulação para baixo desses sistemas, controlando isso, mas tem que treinar. Né? Não é uma coisa que você vai fazer uma vez só e você vai ter o sucesso. Você tem que fazer um treino, você tem que aprender a fazer isso. Né? Lembrem como que nós aprendemos a ser ansiosos. Nós temos que desaprender de ser ansiosos. Nós temos que mudar esse padrão. Mas é também um exercício, não é uma coisa que você faz uma só vez. Você tem que ir fazendo várias e várias vezes, né, até você conseguir chegar nos resultados. Então, são treinos. Então, a proposta que eu estou trazendo para vocês com essas lives é de apresentar para vocês esse tipo de treinamento, como que vocês vão poder fazer para poder trabalhar essas questões de ansiedade e, entendendo isso, começar a destravar isso na sua vida. Então, a ideia é que nós podemos fazer isso, a gente pode desaprender a ansiedade. Tá? Então, assim, exercícios, né, a meditação, a alimentação. Lembrem que eu falei no início da live que, por exemplo, a criança aprende muito comportamentos alimentares de ansiosos. Quantas crianças hoje vocês veem obesas? Infelizmente, né, gente? São obesas porque têm comportamentos alimentares de ansiedade. Então, aprenderam aonde? Aprenderam no lar. Então, elas têm que, né, a gente tem que trabalhar com essas crianças para desaprender esse tipo de coisa. Para conseguir também, né, senão vai criar um outro prejuízo, uma outra situação clínica, muitas vezes, aí com a obesidade. Aí a gente vê demais hoje em dia o número de crianças obesas que tem na população. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer também, né? Então, eu queria falar para vocês agora o que vocês, dessas causas que eu falei, aí de ansiedade, qual causa, coloca aí para mim, qual causa vocês acham que mais acontece na sua vida? Para a gente bater um papo aqui. Então, vou olhando aqui se alguém já colocou e... Aí, ó, uma colocou aqui, quer fazer tudo rápido, resolver tudo, não deixa nada para amanhã, pois se considera ansiosa, né? O ansioso tem esse imediatismo também, né? Eu falei na outra live a questão de fazer. Tem a procrastinação, que é adiar, não começar a fazer, porque tem medo de fazer e não dá conta, mas tem também o lado que é do perfeccionismo, querer ser perfeito em tudo. E aí, muitas vezes, quando a pessoa ela quer ser perfeita em tudo, ela começa a fazer tudo para não ser chamada a atenção. Então, não ser chamada a atenção é o medo que a pessoa tem. Então, para isso, ela faz tudo. Então, ela é o melhor funcionário, ela fica até tarde, ela leva trabalho para casa, ela não sai do trabalho enquanto não termina, porque ela não aceita ser chamada a atenção pelo chefe, por exemplo.
porque aquilo é um desconforto muito grande. Então é como se... Por que a gente às vezes tem medo de apresentar um trabalho na escola? É a crítica. A gente tem medo da crítica do professor, dos colegas, se nós vamos travar, se nós não vamos travar, se nós vamos falar certo, vamos falar errado. Aí a pessoa trava, né? Ela não consegue ir lá e fazer. Então ela tem medo da crítica. Outros já estudam tanto para que não aconteça aquela crítica. Então, quando o ansioso ele tem isso, é porque ele realmente ele faz tudo, não deixa para amanhã, e tem essa crença também, que a gente aprende, já viram? Existem crenças que nós aprendemos, uma delas é essa: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é uma crença, isso é ensinado para a gente, isso foi aprendido por nós, mas isso não é necessariamente real, nem sempre é assim, só que a gente vira escravo disso também. Então eu nunca posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje, o que eu posso fazer hoje. Então isso também é uma crença que a gente pode trabalhar, porque ela não é tão saudável assim também, né? Deixa eu ver o que mais. Angustiada com as tarefas diárias, que meus ombros dói, tenho muita enxaqueca, né? Também tenho muito medo. Então, quer dizer, a ansiedade, gente, ela vai veladamente minando a estrutura da pessoa. Então você começa, por exemplo, a ter grandes assim, cansaço, grandes dificuldades, coisas que são mais simples, às vezes você começa a não conseguir fazê-las, porque aí você nem sabe por que isso está acontecendo, né? Você começa a ficar esgotada, começa a ficar desanimada e não entende que isso faz parte, né, desse estado mental, desse estado de alerta. Por quê? É o sistema de alarme, ele está ligado sem necessidade, ele está gastando energia. Então, quando a gente liga um sistema e ele não precisa estar ligado, ele gasta energia, ele consome, ele nos desgasta. Então, a gente tem um esforço ali. Imagina hoje o celular, você está usando o celular, abre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 aplicativos. Abre um jogo, abre não sei o quê, uma rede social, um WhatsApp, abre lá um e-mail, abre um de foto e vai abrindo, não fecha. Tá? Eu pego o celular dos meus meninos às vezes e abro lá e vou ver, tem aquele tanto de aba aberta, eles não fecham. O que isso faz com o celular? Gasta mais bateria, consome a memória do celular, ele fica mais lento, ele esquenta mais, então ele desempenha menor, né? O desempenho é pior. Por quê? Porque ele está aberto vários aplicativos em segundo plano que não eram para estar sendo utilizados, não precisariam estar sendo utilizados. E nossa mente é assim. Às vezes a gente está aqui, vocês estão aqui na live comigo, mas está com a mente em outra coisa, em outro lugar, em outra situação, em segundo, terceiro, quarto planos. Então a ansiedade, ela fica ali em segundo plano, ligada, consumindo o nosso sistema emocional, mental, e gastando esse sistema. Então faz com que a gente vá se esgotando, tendo mais dificuldades. Aí eu falei dos sintomas, né? A gente pode ter tudo aí, a irritabilidade, a desatenção, né? Eu comentei isso na outra live, depois vocês assistam, ela tá lá tá aí no Instagram, para quem quiser ver, tem no YouTube também, que são os sintomas. Hoje nós estamos, né, trabalhando essa questão da causa, né? O que causa então a ansiedade? Então vocês vão pensando aí, qual desses fatores? Genética, o aprendizado, o comportamento, os hábitos, ou a parte química. Quais são a questão que mais você acha que pode estar influenciando na sua ansiedade? Tá? E uma reflexão agora para a gente pensar assim, como que a gente pode começar a trabalhar então? Já falei uma técnica muito interessante, comprovadamente, né, cientificamente comprovada, que é uma técnica de respiração, tá? Ela chama respiração 478, tá? Então ela é uma técnica que nos ajuda a dar uma baixada nesse estado de alerta, mas tem que treinar isso. Gente, eu falei na outra live, eu vou falar hoje de novo como que ela funciona, é muito simples.
Mas assim, às vezes as pessoas acham uma coisa tão simples, não funciona. Funciona, mas tem que praticar. Então, todo ansioso, ele altera a respiração. Então, um dos primeiros fatores, quando a pessoa está entrando num estado de ansiedade, é ficar ofegante, um aperto no peito, começa a sentir ali um desconforto, um nó na garganta, né? A pessoa vai evoluindo isso gradualmente até poder chegar, infelizmente, num quadro de pânico, por exemplo. Mas a respiração é o primeiro passo. Porque lá no Homem das Cavernas, a primeira coisa que ele tinha que fazer para ele correr atrás de uma presa ou para ele fugir de um predador era aumentar a respiração, para que ele conseguisse oxigenar o sangue, aumentar o oxigênio nos músculos, ter força para fugir ou para lutar. Então ele precisava alterar a respiração. Então se a gente conseguir treinar a nossa respiração, a gente já faz já traz um conforto e um controle muito grande aí em quadros de ansiedade. Então a 478 é o seguinte, são 4 segundos puxando o ar, inspirando o ar pelo nariz. Então você puxa o ar pelo nariz durante 4 segundos, prende a respiração durante 7 segundos e solta a respiração pela boca lentamente 8 segundos. E aí você repete esse ciclo 4, 5 vezes. E pode fazer mais também. Você vai fazer com que isso modifique padrões cerebrais e faça com que você melhore a ansiedade. Então isso é um treino que você vai fazendo isso. Pode fazer, eu sugeri de fazer à noite, quando vai deitar, pode fazer de manhã. Tem que ir fazendo, mesmo sem ter necessidade naquele momento, para treinar, para ensinar o nosso corpo que existe essa respiração. Então você começa a fazer esse treino gradual, se você fizer isso durante uma semana, todos os dias, você já consegue dar uma treinada boa, né, nessa questão da respiração. É muito simples, não tem custo nenhum, é treinar. Então 4, 7, 8, essa respiração, ela é muito importante, ela pode ajudar muita gente, mas tem que treinar. Não adianta você lembrar na hora, você nunca fez, na hora do aperto, aí não vai dar certo. Então você começa a fazer e vai treinando. Então, são exercícios práticos, isso que eu quero passar para vocês. Diversos exercícios práticos que nós vamos aplicar isso no dia a dia para que a gente vá modificando esses padrões de ansiedade. Então, eu vou falar para vocês depois sobre organização, itens que a gente consegue organizar, pequenas coisas que a gente muda, que já vai mudar padrões mentais nossos, tá? Então, assim, apesar da ansiedade, ela tem várias causas possíveis, nós temos também várias formas de lidar com ela. Então, a gente não precisa sofrer com essa ansiedade a vida inteira. A partir do momento que você tem conhecimento disso, você consegue ir se libertando. Então, nós temos várias causas. Talvez vocês não saibam me responder aí qual é a causa da sua ansiedade nesse momento. Mas você pode estudar isso, você pode aprender sobre isso e você pode modificar essa causa. Né? A gente tem como modificar essas causas. Elas não são estáveis. A gente achava, não, isso é estável, acabou, né? Agora vai ser ansioso o resto da vida, vou ter que tomar remédio, fazer terapia, fazer isso e aquilo. Não, você tem como modificar. Inclusive, se você já toma remédio, já faz terapia, você tem que modificar também. Porque você não pode depender só da medicação, depender só da terapia. Você tem que ajudar também. Você tem que fazer essas mudanças. Então, se você já está nesse processo de tratamento, tem que continuar o processo, mas você tem que mudar também esses padrões. Se você faz terapia, você já deve ter ouvido isso tudo aí do seu psicólogo, do seu psicoterapeuta, do seu psiquiatra, falando, muda, faz isso, faz aquilo. Só que a gente às vezes não faz, porque não acredita. Então temos que compreender. Então eu queria desafiar vocês, qual vai ser seu próximo passo em relação a essas questões da ansiedade, né?
Tem uma pergunta, deixa eu ver. Quando estou em crise, meu marido já sabe que eu estou ficando mal, ele me ajuda, segura minha mão e faça esse exercício. É ótimo. Então, são técnicas. As pessoas às vezes fazem inconscientemente técnicas, né? Colocar gelo na mão, por exemplo, respirar no saquinho de papel, né? Você vai trabalhando, mas a gente tem como treinar isso, aprender essas técnicas, né? É muito difícil, mas temos que praticar a técnica da respiração. Exato, Vera, né? É treinar, né? A gente vai praticando, treinando, exercitando, e aí vai ficando mais fácil. Tudo no começo é mais difícil, depois vai facilitando, porque o corpo vai memorizando aquilo. Então ele vai lembrando. Então você faz lá, vamos pôr, uma semana fazendo. Na hora que você precisar fazer, ele lembra, tem uma memória daquilo, né? Eu não sabia o que eu tinha era ansiedade, mas eu gostei dessa maneira de respirar. Eu tomo chá de camomila toda manhã e à noite. Outra questão da alimentação, alguns alimentos que são calmantes, que auxiliam a gente a aliviar, e tem os que nos prejudicam, né? Então, gente, eu acho que a gente já pode ir caminhando aqui para encerrar, mas eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte: a próxima terça-feira, tá, dia 10/12, às 20 horas, eu vou trazer para vocês aqui essas estratégias que eu estou falando aí nessas lives, para mostrar para vocês como que eu estruturei essas estratégias em 10 passos. E aí eu queria que vocês convidassem todos aí os familiares que têm, né, que vocês percebam que tem também transtorno de ansiedade, para que eles possam participar também e aproveitar essa oportunidade, né, de começar a lidar melhor, destravar a vida. Porque nós estamos aí no final do ano, o ano que vem, toda a gente renova as promessas, renova aí os objetivos, e um deles pode ser você, então, próximo ano, não estar vivendo sob essa influência tão forte aí, sobre esse travamento que essa ansiedade provoca em cada um de nós. Então a ideia é que vocês possam, então, na próxima terça, estar aqui comigo para a gente poder trabalhar isso, né? Lembrar, eu deixei aí fixado esse link aí, onde vocês vão ter um e-book. Eu fiz um e-book tem bastante dessas coisas, tem essas técnicas, tá? Gratuito, só baixar lá esse e-book e ler esse e-book, né? E ele é bem ilustrativo, e tá bem bacaninha para que vocês possam já começar a aplicar isso, praticar. Não precisa, né, esperar outras coisas. Já tem lá o e-book, é só entrar aí o link está na bio e eu coloquei essa mensagem fixada aí. Vocês entram, fazem um cadastro, vão cair num grupo de WhatsApp, tá? É um grupo exclusivo, ninguém fica mandando mensagem lá, é só para a pessoa baixar o e-book. Aí na descrição do grupo vocês vão ver lá o e-book que eu deixei lá para vocês baixarem. Esse e-book vocês abrem ele no celular, no computador e vão acompanhando ali, e ele vai falar para vocês da crise, vai ajudar a pessoa que lida com crises de ansiedade. Mas ele traz essas técnicas também, tá? Deixa eu ver aqui, eu consegui clicar no link do e-book, não sabia, a mensagem não está clicada. Eu vou corrigir lá então. O que está acontecendo lá, mas tem esse link que eu deixei aí que vai direto pelo navegador. Você pode copiar aí, colar, né, no navegador e entrar lá também. Eu vou ver o que está acontecendo. Então, gente, era isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão para a gente poder responder. Repetir, por favor. Então, a técnica da respiração, ela chama respiração 4-7-8. É puxar pelo nariz durante 4 segundos, segurar o ar durante 7 segundos e soltar o ar pela boca durante 8 segundos. Esse é o primeiro ciclo. Aí você repete esse ciclo, vai fazendo ele 3, 4, 5 vezes. Então ela chama, é só lembrar, 4, 7 e 8. Na apostila que eu pus lá no e-book tem essa técnica. Então ela é bem simples, mas ela é muito eficaz. Tá? Ela foi desenvolvida por um psicólogo americano
estudou muito isso, trabalhou, é cientificamente comprovado, tá? Deixa eu ver. Aqui eu já respondi. Bom, então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Agradeço muito aí a participação de todos. No domingo à noite, eu sei que é um horário que é um pouco mais complicado, né? As pessoas já estão aí no finalzinho da semana, já preparando para amanhã começar de novo a labuta. Mas aguardo vocês então na terça, né? Vou mandar nos grupos aí e vão ativando os lembretes para que vocês possam então aí estar me acompanhando na próxima terça-feira às 20 horas aqui no Instagram, onde eu vou apresentar para vocês essas estratégias que eu acho que vai ser uma coisa que vai poder mudar muito a sua forma de entender a ansiedade, de ver essa ansiedade e destravar o seu ano novo aí 2025. Então um abraço para vocês, uma boa noite a todos.